Boa tarde. Eu sou Cláudia Morgado, atendo aqui na PACS, como a Karen falou, com algumas terapias. Uma delas é o pronto-socorro bioenergético, que a gente faz limpeza de aura e chakras. Um momento bem oportuno para falar isso, porque o Albano acabou de falar que a gente precisa renovar as nossas energias. E se a gente não está com o campo áurico limpo, como é que a gente faz para tocar daqui para frente com Saturno pegando no nosso pé? É preciso que a gente esteja em equilíbrio com as nossas energias e com as nossas emoções. E o tema da palestra de hoje fala muito disso, porque a gente vai falar da terapia do desapego. E o desapego é o quê? É se liberar das energias do passado, que prendem a gente a emoções antigas e não permite que a gente realize o nosso projeto de vida. Então, o tema da nossa palestra hoje é esse. A gente vai estar falando dessas energias e como é que a gente faz para sair desse apego do passado que a gente tem, como é que a gente realiza o nosso projeto de vida, que é a nossa missão. Antes de entrar no tema, o que é importante a gente saber? Antes de mais nada, nós estamos numa época que a gente tem um saudosismo já pelo Natal, né? Mas a gente já preza pela energia da renovação. Você que está em casa, você deve saber. Quando chega essa época, o que a gente quer na nossa casa? Tudo limpo, né? Tudo organizado, tudo bem arrumadinho. Inconscientemente, o que a gente está fazendo? Trazendo a energia da renovação para dentro da nossa casa e para dentro das nossas vidas. Quando a gente está fazendo isso, mesmo que inconsciente, a gente está limpando as energias do nosso espaço. E, por consequência, também das nossas vidas. Porque a gente está fazendo um espaço mais harmonioso e deixando as coisas mais abertas para quê? Para o universo mandar novas energias para a gente. É esse o fluxo. A gente tem que abrir espaço para novas energias entrar na vida da gente. Então, muitas vezes, a gente quer que novas coisas venham para a nossa vida, mas a gente não deixa uma abertura energética para isso acontecer. E é onde as coisas travam. A terapia do desapego ensina a gente a abrir mão das coisas do passado e confiar no fluxo da vida, que é o fluxo do universo. Então, a gente começa falando da primeira coisa. Essa época do ano é muito propícia para o desapego, porque a gente tem vontade do quê? Da renovação. E a gente busca renovação nas nossas vidas, mas muitas vezes a gente não quer abrir mão do passado. Vocês acham possível duas energias ocuparem o mesmo lugar? Não dá, gente. Ou a gente vive no passado, ou a gente está no futuro, que é ansiedade, ou a gente está no momento presente. O momento presente é o quê? É onde a vida realmente acontece. Então, a vida está acontecendo no aqui e no agora. Quando a gente tem energia de medo e de apego, porque todo apego é um medo, né, escondido até ali, o que acontece? As coisas não acontecem no presente, porque a nossa energia está voltada e a nossa atenção está voltada para quê? Para aquilo que a gente vivenciou. E não para o aqui e agora, que é onde as oportunidades acontecem. Diante disso, a gente tem que aprender a se desapegar das coisas, e eu vou explicar o método de como a gente vai fazer isso. Você, internauta, continua aqui comigo, que a gente vai explicar, e vou dar dicas de organização para vocês, para que vocês tenham mais facilidade de fazer o desapego. Porque o desapego não é uma coisa fácil. Esse tema que é da palestra está baseado nos objetos que a gente guarda à nossa volta e a gente não usa. A culpa é do objeto, gente? Será? Não é do objeto, mas o objeto é o quê? A materialização dos nossos medos e apegos. Porque, na verdade, ele representa alguma coisa que ficou parada no passado e a gente não quer abrir mão. Então, eu vou ensinar vocês a identificar isso, para que vocês possam ter a consciência de se libertar dessa energia que te prende no passado e não permite que você realize o quê? O seu projeto de vida. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente veio para cá com uma missão, um projeto de vida. A gente tem uma missão aqui, a gente nasceu para fazer alguma coisa. E a gente tem uma energia vital que vem do cosmos. A gente recebe essa energia vital, vem do cosmos, e a gente se nutre dessa energia durante toda a nossa vida. Tanto que a energia vital entra pelo topo da nossa cabeça, que é o quê? O chakra coronário, e ela ativa, inclusive, o nosso chakra da base, que é responsável pelo quê? Pelo nosso dia a dia, pelo fluxo financeiro,
pela vontade da gente fazer as coisas. É Ele que dá o impulso para a gente viver aqui na Terra, realizando a nossa missão, o nosso projeto de vida. Quando a gente despende essa energia com medos e apegos e com as coisas à nossa volta, a gente vive na energia da preocupação. A gente vive no eixo da preocupação. E essa preocupação não permite que a gente caminhe e realize a nossa missão, porque a gente fica presa em coisas que nos deixam presos no passado. É essa energia de preocupação que a gente gasta e não realiza e não usa para fazer o que realmente a gente veio fazer. O que começa a acontecer, gente, quando a vida para? Porque quando a gente represa a energia, a vida vai parando. O que acontece? Começa a doer o coração. Angústias, tristezas, mágoas, a frustração de não ter realizado. É Deus, essa mágoa que a gente sente, esse sufoco, o que é? É a frustração de não ter feito algo. E por que a gente não faz? É o medo. E o medo está refletido justamente nas coisas que a gente acaba mantendo à nossa volta, porque acha que o universo não vai suprir a gente de uma outra forma. Então a gente acaba se agarrando a tudo que a gente tem. Vocês já viram aquilo que a gente vou guardar para usar amanhã? E esse amanhã chega? Normalmente fica 5, 10 anos uma peça em guarda-roupa e a gente não usa. Aquilo faz parte do nosso projeto de vida? Não faz. Porque se fizesse a gente estaria usando. Estaria aqui, ó. Se não faz parte do seu projeto de vida, por que está ali parado? Tem uma energia ali que está te mostrando que alguma coisa na sua vida parou e você não resolveu. E enquanto você não resolver essa energia, a tua vida não anda. E isso é importante a gente ter em mente, porque a gente tem que avaliar a nossa casa, a gente mostra muito quem somos e como estamos principalmente. E nessa energia da nossa casa, a gente percebe como é que está a cabeça, como é que estão os sentimentos e como é que a vida da pessoa está prosperando. Ou se a vida da pessoa está parada. Para mim, que faço harmonização de ambientes também, você percebe quando você entra na casa das pessoas e vê como é que está o ambiente, como é que está a energia. Será que ela está realizada ou será que ela está frustrada de tanta coisa atulhada? Além do que você guardar muita coisa que você não usa, você usa uma energia sua para manter aquilo. Gente, isso gera cansaço, desânimo, chateação e até doenças. Porque você tem que manter aquilo de uma forma. Dá trabalho para limpar. Né? Aquilo fica te ocupando um espaço. E quando você tem um espaço ocupado demais, o que o universo entende? Que você não precisa de mais nada, porque a vida está boa assim. Você está interrompendo o quê? O fluxo da vida. Então, na verdade, quando a gente começa a pensar em como é que está a nossa vida, você começa a ter coisas materializadas à sua volta e você começa a observar que você tem apegos e medos inconscientes e você não consegue se libertar daquilo. Então, uma das coisas que a gente primeiro precisa entender, uma das leis do universo é a lei da harmonia. O que é a lei da harmonia, gente? É a gente estar no lugar certo, no tempo certo e fazendo a coisa certa. Quando a gente segue a lei da harmonia, que é a lei da fluidez, as coisas acontecem na vida da gente e as oportunidades chegam. E quando as oportunidades chegam, a gente está vivendo no momento presente, as coisas acontecem. Então a gente tem que prestar atenção quando alguma coisa na vida da gente para e se questionar: isso ainda faz parte do meu projeto de vida? Isso ainda é útil para mim? Por que isso está parado? Tem muita coisa que a gente coloca como um projeto e não faz. Como é que cria isso na cabeça da gente, essa energia dessa procrastinação? Isso gera uma frustração da gente não ter realizado alguma coisa que a gente se propôs. No finalzinho eu vou dar algumas dicas de organização e a gente vai falar dessa energia da frustração. Se você tem um projeto e você não faz, coloca um prazo. Se você não tem um prazo, você não se organiza. A gente acabou de ouvir o Albano falando que a gente vai precisar de ordem. Ordem para quê? Para a gente ter progresso. E se a gente tiver dificuldades no meio que a gente está vivendo, na nossa própria casa, a gente não consegue progredir. Por quê? Porque a gente vai ter uma estagnação. E esse peso energético a gente vai carregando e vai consumindo justamente a nossa energia vital que foi feita
para a gente realmente realizar o nosso projeto de vida de estar aqui. Quando a gente depois passar dessa para melhor, o que vai acontecer? Vão questionar o porquê que a gente não fez certas coisas, por que a gente não realizou. A gente fez tanta coisa, mas não fez justamente o que era o quê? O mais importante. Então, o que a gente tem que entender? A lei da harmonia, ela é importante porque sem energia a gente não vive. E se a gente deixa o fluxo da energia parar, a vida para na metade. Então, quando a gente começa a olhar o que a gente tem à nossa volta e a gente não usa, o que acontece? Alguma coisa ali está errada, alguma coisa ali parou. Então, o que a gente tem que fazer? Uma dica, primeira técnica. Quando você pega um objeto, se você não está usando, você tem que se perguntar, esse objeto é útil para mim? Ele ainda faz parte do meu projeto de vida? A gente tem muito, eu converso com muitas pessoas, e principalmente mulheres, e a gente às vezes tem a falsa esperança que ainda vai servir em algumas roupas, né? O guarda-roupa cheio de calça que não serve mais, e a gente acha que aquilo ainda vai servir. Gente, o que a gente está dizendo para o universo? Que a gente não está aceitando o quê? O novo na nossa vida. A gente vai se adaptar ao que era velho, e o novo não vai estar servindo. Por quê? A gente está bloqueando uma energia de renovação. Ao invés da gente abrir espaço para vir coisas novas, a gente está mantendo coisas velhas, achando que aquilo um dia ainda vai ser útil. E o que a gente está fazendo com isso? Está guardando coisas que não servem mais. E essas coisas que não servem mais estão obstruindo um processo que a gente tem de viver. E a nossa realização, ela acaba não acontecendo. Então, diante disso, o que a gente tem que começar a prestar atenção? Em tudo que a gente tem à nossa volta, porque o universo ele é dinâmico. Então, quando você está fluindo com a harmonia do universo, com a energia do universo, você está na lei do universo que está te trazendo novidades e renovações. Né? Eu, como taróloga, eu observo muito no jogo de muitas pessoas que, às vezes, a energia dela está totalmente voltada para o passado. Ela está muito preocupada com o que passou, mas ela não está prestando atenção no presente. Aí ela pergunta, por que nada de bom acontece? E você percebe nitidamente que a energia da pessoa está voltada para o que aconteceu, e não pelo que vem. Ou seja, não vai vir nada de novo. É uma das ferramentas que a gente usa para ver como é que está a energia da pessoa. E a gente percebe claramente que a pessoa está vivendo do passado. O que acontece? O objeto que a gente tem e não usa é a materialização dos nossos medos e apegos. Está usando? Está fazendo parte do seu projeto de vida. Está sendo útil. Parou? Alguma coisa tem errado. A vida é feita de ciclos. Começo, meio e fim. Tudo é cíclico. As pessoas da nossa vida, situações, empregos, inclusive as coisas que a gente usa. A gente às vezes compra uma roupa, está na moda, você usa. Chega uma hora que aquilo encosta. O que acontece? Alguma coisa saiu do eixo, alguma coisa não faz mais parte da sua energia, aquilo não te representa mais. Se você insistir em ficar com aquilo parado, aquilo vai mostrar para você que você não está aberto a oportunidades. E o ciclo da vida para. E quando você trava essa energia, o que acontece? As coisas não se renovam. Então, a gente tem que prestar atenção o quanto a gente está vivendo de passado e o quanto a gente está impedindo que a energia da renovação venha para as nossas vidas. Uma coisa muito importante, a espiritualidade tem falado muito com a gente para a gente caminhar mais leve. Para a gente ter menos as coisas que realmente são úteis para a gente. Isso é uma questão até de organização. Porque quando a gente tem uma organização, as coisas fluem. Você sabe onde está tudo, você não gasta energia demais para procurar alguma coisa que você não sabe onde está. Você economiza dinheiro porque você não compra coisas que você não precisa. Então, você está poupando energia do dinheiro também. E dinheiro também é uma energia que também tem que circular. Isso é uma das coisas que, inclusive, eu vou falar na minha palestra de fevereiro, que eu vou falar sobre a prosperidade, como é que a energia da prosperidade atua na vida da gente. Então, fevereiro, não percam. E aí, quando a gente percebe, o fluxo de energia parou
E a gente não se deu conta. O universo traz sempre fluidez. E a vida acontece no momento presente. Quando a gente está muito apegado ao passado, é depressão. E quando a gente está muito ansioso, muito apegado ao presente, preocupado com as coisas, é ansiedade. E o momento presente é onde a gente realmente realiza as coisas. Agora, aqui então a gente tem que entender que tudo na vida é cíclico. Começo, meio e fim. Se parou, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está funcionando. Quando a gente tem algumas coisas em casa realmente sem uso, o que acontece? Você tem um quanto de energia para manter aquilo. Enquanto você não se desfizer daquele objeto, a energia não volta para você. Ou seja, você tem uma energia presa em tudo que você tem na tua casa. Se você está usando, perfeito, porque a energia está sendo movimentada. Se você não está usando, a energia está parada. Então eu não estou dizendo para ninguém agora sair jogando tudo fora, porque não é assim. Até porque a gente não tem energia psíquica para fazer isso. A gente precisa primeiro entender o que prende a gente a certas coisas, para a gente ter consciência do que precisa se libertar. Sem essa consciência, daqui a pouco você tira alguma coisa fora, mas coloca outra no lugar. Então o que é importante? É ter a consciência daquilo que está preso. Alguém quer dar um exemplo do que tem em casa e não usa? Alguém lembra de alguma coisa agora para dar um exemplo? Pode falar. Vestido de festa. Está parado há quanto tempo o vestido de festa sem uso? Você tem ido em alguma festa? Tá vendo? Olha isso, gente. Há 10 anos, um vestido de festa guardado. Esses 10 anos, você tem tido alegria na tua vida? Algumas, né? Mas poderia ter mais, né? Poderia ter mais. Olha isso, gente. Um exemplo prático, tá? Um exemplo prático. Prático não. Um vestido de festa guardado há 10 anos. O que isso está representando, na verdade? Está faltando o quê? Está faltando alegria. Está faltando viver. Então, por alguma razão, se a gente for mais fundo, isso é uma das coisas que eu faço na terapia que eu aplico aqui, se a gente for mais fundo, a gente vai lembrar que época que foi esses últimos 10 anos. Muito provavelmente, a pessoa vai descobrir que ela era feliz nesses 10 anos que passou, mas não é feliz agora. Então, a alegria, a festa, a felicidade estava no passado e não está se manifestando aqui no presente. E enquanto você não se desfizer desse vestido ou pôr para usar, a vida não caminha nesse sentido. Você percebe? Aí a gente vai pôr a roupa nem serve mais. Aí a frustração é pior, né? Porque não tem nada pior para uma mulher querer colocar uma roupa e não servir. É ou não é, gente? Vocês que são mulheres sabem disso. Abrir o guarda-roupa, vestir uma calça não serviu, é frustração. E aí a gente fica guardando aquela roupa para quê? Para um dia servir. Mas esse dia às vezes não chega, até porque a gente não faz uma programação até de reduzir peso para ela servir de novo. Então não adianta. A gente está se enganando, na verdade, quando a gente faz isso. Então tem muita coisa que a gente guarda pensando que amanhã vai ter utilidade e acaba o quê? Quando isso acontece, da gente ter alguma coisa assim, a energia, o que a gente achava, a gente imagina que o que foi bom ficou no passado. É a mesma coisa que álbum de viagem, lembrancinha de viagem. O que acontece com isso? A gente acaba colocando a nossa energia, o que foi bom, as alegrias, o que eu vivi de bom ficou lá no passado. Agora não está acontecendo mais nada. Então a gente se apega àquilo que a gente teve e não deixa as coisas fluírem. Por isso que não é fácil a gente abrir o guarda-roupa e mandar o vestido de festa embora. Porque a gente tem medo do quê? Que novas oportunidades não cheguem. E aquele vestido que está no guarda-roupa há mais de 10 anos, ele mostra o quê para a gente? Inconscientemente e emocionalmente. Aquela alegria, aquela felicidade da última vez que a gente usou. A gente guarda aquilo naquele objeto. A culpa é do vestido? De jeito nenhum. Mas ele está materializando um apego que a gente tem. Na verdade, a roupa, o objeto, as coisas que a gente tem, está materializando aquilo que a gente deixou para trás e hoje já não está fluindo mais.
Então, quando a gente vai mexer nos objetos, uma das coisas que eu recomendo é realmente analisar o que isso me lembra, qual é a emoção que esse objeto tem, que me remete, por que eu estou guardando? É um medo que o universo não me traga novas coisas, é um apego emocional, um medo de não viver a mesma alegria, a mesma felicidade que eu vivi, quando eu tinha esse objeto que ele estava sendo útil. O que tem por trás disso? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que refletir, porque a vida está parada. É a mesma coisa que quem guarda aliança de casamento. Tem muita gente que separa e guarda as alianças. Gente, eu não preciso nem adivinhar, não precisa nem do tarô para adivinhar. Você sabe que a pessoa não está sendo feliz no relacionamento. Se é que está tendo algum relacionamento. Por quê? Ela está presa naquela energia da aliança, daquele relacionamento que ela teve, que já acabou, que não faz mais parte dela, mas que está ali, ó, a representação do que foi. E ela continua presa naquela energia. Ela vai arrumar alguém legal? Não vai. Ela pode até arrumar alguém, mas muito provavelmente igual ao que era. Não vai vir a renovação. Bilhetinhos, cartinhas de namorado, e-mails. Se você tem isso guardado, gente, se desfaça. Você aí de casa, internauta, dá uma olhada nas suas gavetas. Para pensar naquilo que você tem guardado. Você está guardando coisa do passado, de gente que já passou pela tua vida? Você está se prendendo a um passado e a tua vida não está, a sua vida de relacionamento afetiva não está andando. Porque você está guardando aquilo que um dia te fez feliz. Você está dizendo que é para o universo. Então, fotos é um pouco complicado. Quando a gente guarda foto, normalmente a gente está realmente prendendo uma energia. Então, a gente está ligado à energia daquela pessoa ou da situação. Se você tem muito carinho e realmente quer ter essas fotos, é muito difícil realmente a gente queimar fotos, principalmente de gente que já foi. Né? A gente tem muito apego a isso, muita dificuldade. Guarda numa caixa, sabe? De vez em quando dá uma olhada. Porque o grande problema é que a gente deixa tudo entulhado e não usa. Então, assim, quem tem coragem para se desfazer das fotos seria melhor. Mas eu sei que é difícil. Né? Pede para uma mãe jogar fora as fotos dos filhos pequenos. Lá em casa foi uma guerra, né, dona Hebe? Um beijo para você. Mamãe falou que ia estar me ouvindo. Então, um beijo para você. Obrigada por estar me ouvindo, estar me acompanhando. Mas é assim, né? O dia que eu falei, mãe, a gente tem que se livrar dessas fotos, falou, de jeito nenhum. Não adianta, a gente é assim, a gente tem essa dificuldade. Mas então, assim, se vocês realmente querem manter as fotos, guarda numa caixa, bem guardado, que você de vez em quando possa ir olhar. Mas sempre é um apego, tá? Isso sempre é um apego. Isso a gente tem que realmente ter em mente. E a gente tem isso. O ideal é que a gente guarde as lembranças no coração. Né? Tem muitas casas, às vezes, que a gente vê, que você tem foto dos parentes que já foram embora na parede da sala. Gente, por favor, sabe, se puderem, não fiquem com essa energia atuando na sala de vocês, na casa de vocês. Querendo ou não, é uma energia de alguém que já foi. Sabe, se quer guardar a lembrança, realmente faz uma caixinha, sabe, bonitinha, decorada, onde você realmente mostre o carinho que você tem, mas não deixa essa energia pairando no seu ambiente. É uma das coisas que realmente prejudica o ambiente da casa. Eu costumo falar isso até na palestra de harmonização de ambientes, a gente fala um pouco disso. Quando a gente começa a pensar no que a gente tem, é importante a gente ter um ato de fé. Porque quando a gente tem medo, está faltando fé. E é onde a gente começa a guardar as coisas, achando que o universo não vai suprir. Quando a gente olha, às vezes, a casa da gente está cheia de coisa, porque você compra por ansiedade, e você nunca se liberta daquilo, achando que você vai precisar. Gente, eu nunca vi coisa igual. Na casa de vocês, não sei se é assim, mas eu nunca vi tanto apego com pote de plástico que nem mãe tem. Mãe de vocês é assim também? Vocês são assim? A mãe esquece a ofensa que você fez, o dinheiro que emprestou, mas os potinhos de plástico que você levou, ela não esquece, não. É ou não é? E quer tudo de volta. Mas o que a gente percebe nisso, né?
as coisas que a gente tem, é que a gente quer à nossa volta. A gente não tem desprendido. É uma brincadeira, né, que a gente está fazendo, mas se a gente começar a perceber, a vida da gente muda. E outro dia eu estava em casa com a minha mãe, a gente estava olhando muita coisa que a gente usava anos atrás, quando tinha família grande, quando reunia muita gente. Casa grande, muita panela, muita louça. E hoje em dia, será que usa? Cada um está num lado, né? Ninguém se reúne mais do jeito que se reunia antes. E aí a gente continua mantendo as coisas. O que acontece? Despende energia para a gente manter. Dá trabalho, gente. Reunir, ter objetos demais dá trabalho. Essa energia a gente gasta e não está realizando as coisas. Então a gente tem que começar a rever o nosso novo modo de vida para ver se realmente isso está fazendo parte ainda do nosso projeto. Ainda está sendo útil? Ainda é bom manter tanta coisa? O quanto de trabalho a gente não está tendo para manter isso? Né? Esses potinhos de plástico servem bem para oficina mecânica. Passa lá, deixa lá numa oficina, eles adoram guardar parafusinho, essas coisas. Uma das dicas que eu dou para a gente realmente renovar as coisas, para quem não vai se desfazer das coisas, é você tentar colocar um outro uso. Então, por exemplo, a gente está usando esse exemplo dos potinhos. Não está sendo útil na cozinha? Põe na máquina de costura, guarda as linhas, guarda coisinhas que você tem em casa, pecinhas pequenas. Arruma um outro jeito de usar aquilo. Uma das coisas que é legal a gente fazer é tentar o quê? Uma das dicas é a gente fazer o quê com as coisas? Rodízio. Então, por exemplo, a gente tem roupa demais, né? Mas só usa 10% das roupas, que é o que está na frente. É ou não é, gente? Só eu sou assim? Não, né? Por favor, fala que não, né? Mas é o que a gente faz, a gente usa sempre as mesmas coisas. Por quê? Está mais fácil. E aquilo é a energia da gente, né? É o que a gente realmente está representando. E o resto? Fica parado. Gente, a roupa tem energia da gente. E quando a gente deixa uma roupa muito tempo sem uso, aquela energia fica lá parada, a gente nem lava. A gente deixa de colocar essa energia para rodar, para acontecer. Qual que é a sugestão para isso? Faz rodízio. Começa a fazer rodízio. Ó, esse mês é esse jogo de roupa. Mais esse colarzinho e mais aquele sapato. Aí o mês que vem você pega outras coisas para você usar. Aquilo que você realmente não conseguiu usar, dá um jeito, tira aquilo fora da tua vida. Por quê, gente? Porque aquilo, de alguma forma, tem alguma coisa ali que está te mostrando que aquilo está emperrando a tua energia. E aí a gente, às vezes, não percebe, porque o apego emocional, a lembrança emocional, acaba interrompendo o fluxo. Tem mais alguém tem exemplo aí queira dar de coisas? Pode falar, dona. Tá. Tá. E até hoje eles conservam o quarto do filho como era. E faz muito tempo? Faz muito tempo? Não, pouco tempo aparecendo. Tá, mas a criança morreu há quanto tempo, filho? Ah, não, tinha morrido recente, assim. Tá. Ó, o que tá... Não quiseram mexer. Uma pessoa aqui da plateia está falando que um casal perdeu um filho, né, que eles mantiveram o quarto intacto com as coisas dele. A gente respeita um período de luto, né? Realmente, eu acho que é necessário um período de luto, eu acho que cada um sabe quando tem condições de mexer nas coisas ou não. Mas quando começa a passar muito tempo, realmente é preciso reavaliar, porque isso realmente é um apego que a gente não adianta. Tá. Olha só, eles iriam conservar as coisas do filho para ter a lembrança. Não dá nem para julgar, né, gente? É muito difícil falar sobre isso, mas o que acontece? Essa energia vai ficar presa ali e muitas vezes o filho nem está mais se importando com aquilo, porque realmente já tem uma outra consciência, está numa outra vibração, e até ele gostaria que aquilo fosse doado. Então, assim, é de cada um, né? É do coração mesmo. Existe um período de luto que a gente tem que respeitar, mas, à medida do possível, é importante realmente se desfazendo dessas coisas. Guarda algumas coisas. E, assim, é importante, assim, a gente não vai chegar hoje em casa jogando tudo que a gente tem fora, isso aqui não vale mais, não é isso. Algumas coisas vale a pena ter, vale. Tem que ter uma margem de segurança também. Eu não acho que a gente deva ser radical com nada.
Mas assim, quando muita coisa está acumulada, muito excesso, está mostrando que a gente não tem fé na vida e não confia no universo. Que a hora que o universo, que a gente precisar, o universo vai suprir. É a mesma coisa quem guarda muito livro. Isso serve para mim, tá, gente? Apostila, livro, o que acontece? A gente tem a crença de informação. A gente está apegado aos livros velhos, que a gente não usa. Se você está usando porque você estuda, tudo bem. Pode ser velho, gente. O problema não é ser velho, o problema é não tá sem usar. Se você está com aquela energia parada de livros, por exemplo, você sabe o que você tem que fazer e não faz. E quando você mudar isso na tua vida, você acaba mandando os livros embora e nem percebe. Aquilo some da tua vida. Porque quem que mudou? Você mudou. Aquilo deixa de ter importância. Fala, Silvana. Atrapalha sim. A gente manter coisas que a gente não usa atrapalha em todos os âmbitos da vida. Atrapalha em tudo. Que nem a Silvana comentou, se atrapalha na vida financeira. Às vezes, um dinheiro que a gente está esperando entrar, não entra porque a gente está prendendo o fluxo. Você dá aquilo embora, às vezes entra uma grana, alguém te paga que você não estava nem esperando, alguma coisa que você precisa receber chega na tua mão. Gente, tem que circular, tem que circular. A ideia dessa palestra é ajudar vocês a entender que tudo é cíclico, começo, meio e fim. Parou? Tem alguma coisa errada. O universo é dinâmico, ou seja, a gente tem que se desapegar das coisas para a vida fluir. Às vezes a gente está esperando uma oportunidade de emprego e a coisa não anda porque a gente não se desapega. Aliás, eu vou dar até um exemplo pessoal. Eu trabalhei mais de 25 anos em empresa. Eu estou aqui na Pax agora desde agosto, como terapeuta. E eu tinha um monte de roupa, de coisa guardada, de trabalho social mesmo, terninhos, não sei o quê. Enquanto eu não doei, não me desfiz de metade daquelas roupas, as coisas não começaram a andar, não começaram a fluir. Por quê? Porque a minha energia estava presa naquilo, me mostrando, e aí, você vai fazer o quê da vida? Vai voltar a trabalhar a empresa ou vai realizar o teu projeto de vida, que é o teu chamado de alma, e fazer o que você realmente quer fazer? Enquanto eu tinha essa dúvida, que a gente tem mesmo, que é normal, né, até você se encaixar numa nova realidade, aquilo estava ali me mostrando que eu tinha uma pendência. E que a vida podia fluir de uma outra forma, mas o que estava acontecendo? Eu estava mostrando para o universo, eu não sei ainda o que eu quero. Enquanto eu estou mostrando para o universo, eu não sei ainda o que eu quero, as outras coisas não acontecem. Então, claro, eu ainda tenho alguns terninhos? Tenho. 2 ou 3, mas eu tinha pelo menos mais de 15. Então, assim, não me livrei de tudo, tem alguma coisa ainda que está ali, que eu já estou repensando, porque toda vez que eu faço essa palestra, alguma coisa vai embora. Porque me dá energia para mexer nas coisas, né? A gente aproveita a energia e fala, não, isso aqui está na hora de ir embora. Já deu o tempo que tinha que dar. Mas é a determinação da gente realmente querer seguir um novo caminho. E quando a gente foca a nossa energia naquilo que a gente realmente quer, os caminhos se abrem. As oportunidades aparecem. Isso é a coisa mais interessante. Isso é o legal, que a gente abre realmente esse fluxo. Então, qual é a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês? É abrir o fluxo da vida. Tem alguma coisa que vocês realmente percebem um apego? Prestem atenção. Se vocês realmente não estão com medo de abrir o espaço para o novo, se vocês realmente estão guardando coisas porque acreditam que o universo não vai trazer melhor, se vocês acham que o passado foi melhor do que o presente. A gente vê muito isso nas roupas que a gente guarda. Então, a gente tem esse hábito, às vezes. Tem muita gente que não, tá? Que é desprendida. Mas sempre tem alguma coisa que a gente começa a olhar. Você fala, alguma coisa tem aqui que não está resolvido na vida dessa pessoa. Tem uma pessoa que a gente fez o curso juntas, ela guardava a chave do carro que ela tinha usado e que tinha sofrido um acidente e tinha dado perda. Ela guardava aquela chave junto com as coisas dela, chave de casa. Aí a gente questionou, mas por quê? Falou, não, porque eu gostava muito daquele carro. Falei, mas você não tem dinheiro para comprar outro? Não, dinheiro eu tenho, mas eu não sei, eu não consigo. Eu vou na concessionária e não consigo ter outro. Ela estava preso ainda àquela energia daquele carro que ela teve um dia,
que teve um acidente, deu PT no carro, mas ela ainda guardava aquela chave. Ou seja, ela estava a pé, andava de ônibus, podia ter outro carro. Aquela energia estava segurando a realização de um novo projeto. E o projeto de vida da gente, ele é dinâmico. E a gente tem que estar livre, emocionalmente e energeticamente livre, para a gente fazer a coisa acontecer. Então, mais uma vez, a culpa não é do objeto, mas o objeto é a materialização dos nossos medos e apegos. Jornal velho, pilha de jornal velho, gente. Isso é acreditar em coisas passadas, crenças passadas, viver de passado. Deixa um pouco se vai usar, mas não precisa amontoar aquela pilha enorme que acaba só juntando energia, poeira e etc. e tal. Então, assim, tem coisas que a gente realmente tem que reavaliar. Eu vou dar algumas dicas. Pode falar, dona Marilene. E sentar sempre no mesmo lugar. Por exemplo, às vezes você em casa, a mesa com cadeira. Tá. Eu sempre sento naquele lugar, não sento em outro lugar, não. Tá. É um hábito, né? No restaurante, quando eu vou no restaurante, sempre aquela mesa, eu tenho esse costume. É um hábito. Em casa, o que é legal a gente fazer? Colocar as coisas para usar. Se a gente tem muita coisa... Não, tem muita gente que tem aquele aparelho de porcelana que ganhou no casamento e nunca usou. Por quê? Está aguardando o quê para usar? Uma ocasião especial. Essa ocasião especial vai chegar quando, gente? Quando tiver visita em casa, não é isso? A gente não costuma fazer isso? Quando tiver visita, a gente usa o que a gente tem de melhor? Quando a gente age assim, a gente está fazendo o quê? A gente está tirando o valor que a gente tem e dizendo que o outro é mais importante que a gente. Por quê? Porque a gente está deixando o melhor para o outro, a gente não está usando o que tem de melhor. Eu acho que a infância de vocês deve ter sido mais ou menos igual à minha. A gente guarda roupa boa para sair. Não é isso? A gente não tinha isso de guardar roupa boa para sair? E a gente saía? Às vezes não, né? E a roupa boa ficava sempre ali sem usar. Quando ia usar, quando a gente é criança ainda serve, né? Você só perde no comprimento. Mas chega uma idade que você começa a perder na largura. E não tem jeito, não tem o que fazer. E aí a gente não usou. Aí vem o quê? A frustração de não ter aproveitado aquilo que a gente tinha. Então, essa coisa de você ter... Claro, a gente tem que ter algumas coisas. Ó, isso aqui é legal para ir numa festa, isso aqui não sei o quê, mas a gente tem que usar. Porque passa o tempo, passa a energia, passa o momento e a gente não aproveita. Isso gera frustração na vida da gente. E essa energia de frustração, ela não é saudável. Então, o que a gente tem que levar dessa palestra? Tudo que a gente tem, usa. Coloca para usar. Faz um rodízio de coisas. Olha para o objeto e se pergunta, o que esse objeto me lembra? Ele é útil para a minha vida? Por que ele está parado? Você vai perceber que ele está parado desde o tempo que você deixou alguma coisa para trás. Talvez é uma alegria, uma coisa que você quis fazer e não fez. Então, ele vai te lembrar alguma coisa que você tem que resolver e não resolveu. E é importante a gente ter em mente o quê? A vida acontece no presente. Nem no passado e nem no futuro. Então, e o universo, gente, ele escuta o que a gente faz, tá? E não o que a gente fala. Não adianta a gente falar que vai fazer. A grande ideia é a gente realmente concretizar, porque é atitudes e ações que fazem as coisas ir para frente. Eu vou dar as dicas agora, para a gente encerrar. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Falar de alguma coisa que não quer se livrar de jeito nenhum? Quer dar exemplo? Quer falar alguma coisa? Não? Pedra. Tá, mas o que a pedra te lembra? Primeira coisa, está sendo útil para você essa pedra? Está guardada, sem utilidade. Tá. O que essa pedra te lembra? Tá. E essa pessoa te traz que tipo de recordação? É uma boa recordação? Tá. Olha só, gente, ó. Tem pessoas que passam pela vida da gente que deixam boas coisas, né? Então, assim, o que a gente, por exemplo, ganha de namorado, que a gente guarda, que a gente usa, se você está usando, não tem problema. Você está usando, está sendo útil. Se está sendo útil, está fazendo parte do seu projeto de vida. Então, assim, não tem problema nenhum. O problema não é se a coisa veio de alguém que não faz mais parte da sua vida. A questão é,
aquilo te remete a que lembrança? É uma lembrança boa? Ok. Agora, se a lembrança não for boa, descarta. Agora, se é uma lembrança boa e você não está usando, o que acontece? Você está preso àquela lembrança do passado e as coisas não estão acontecendo agora. Ou seja, coloca para usar. Tudo na vida da gente tem um lugar. Tudo. E a gente até vai falar disso agora, nos últimos 5, 10 minutos. Tudo tem um lugar, mesmo que esse lugar seja fora da vida da gente. Então, tem coisas que se ganhou de alguém que não faz mais parte da tua vida, e mesmo que a pessoa faça parte da tua vida, se você não está usando, manda embora. Vende, rifa, doa, sabe? O que importa é assim, é guardar o que você tem de bom da pessoa. E se a pessoa não te traz boas energias e nem boas lembranças, sabe? Aí que é bom realmente você acabar. É que nem coisas de relacionamento passado. Se vai guardar, certifique-se de quê? De que aquilo realmente não te traz más recordações. Porque se te trouxer más recordações, toda vez que você olhar para o objeto, vai te remeter àquela energia que vai te trazer um mal-estar. Isso não é bom, isso não é legal. Então, dicas finais, tá? Como é que a gente se organiza? E como é que a gente faz a coisa realmente acontecer? Primeira coisa, que objeto, que lembrança o objeto me traz? Isso que a gente acabou de falar, é uma primeira coisa. Avaliem isso. Olhem a lembrança e aquilo que está te trazendo. Quando você perceber o que está te prendendo no passado, você se liberta daquilo. E a tua vida começa a acontecer. Segunda coisa, esse objeto é útil? Se ele é útil, ele faz parte do teu projeto de vida. Aí você fala assim, mas eu tenho um projeto para ele, daqui a 6 meses eu vou usar. Ok. Se você realmente vai usar daqui a 6 meses, faz um planejamento. Se daqui a 6 meses você não usou, dá fim nesse negócio. Porque você está só se enganando, na verdade. Você acaba se enganando e acaba não usando o objeto e aquilo está te prendendo energeticamente. Gente, coisas paradas dentro de casa é que nem pagar impostos de 2 casas. Você tem um peso naquilo. Você está gastando energia. E tua energia é preciosa. Você tem que usar para se realizar e não para as coisas que você tem à sua volta. Por isso que é importante você ter um fluxo de energia atuando. Outra coisa, se não é útil, está te gerando o quê? Frustração, porque você não está usando. É que nem as calças que não servem mais, está gerando frustração. Toda vez que a gente olha e aquilo não serve mais. É ou não é, gente? A gente realmente precisa daquele objeto para viver? Aquilo é tão importante assim? A gente precisa guardar? Então, quando a gente se questiona se precisa, normalmente a resposta é não, tá? Normalmente é não. Mas a gente acaba guardando por quê? Pela falta de confiança no universo. Porque a gente acha que a gente não vai ter a hora que precisa. Gente, vocês já viram aquelas pessoas que guardam um monte de coisa na bolsa? Ou quando vai viajar, leva a casa inteira na bolsa? E esquece justamente aquilo que precisa, né? Vai esquecer justamente a aspirina que precisou. Mas por que isso? É falta de confiança, achando que o universo não vai te suprir quando você precisar. E aí você carrega o peso das coisas nas tuas costas, para onde você vai. Outra coisa, projetos parados é frustração e energia de estagnação. Tem um projeto, gente, coloca prazo. Coloca prazo nas coisas para acontecer. Isso vale para tudo na nossa vida. Você tem alguma coisa que você quer ver acontecer, põe prazo. Porque se não colocar prazo, a coisa não anda, não acontece. Uma outra coisa, um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Não adianta a gente ter um determinado espaço para as coisas e não usar esse espaço. Então, por exemplo, a gente tem um guarda-roupa que você guarda determinadas peças. Mas só que essas peças estão espalhadas na casa e não estão guardadas. Então, o que acontece? A cabeça da gente fica confusa diante de tanta confusão dentro de casa. Casa bagunçada é cabeça bagunçada, gente. Coisa fora do lugar, a energia da casa da gente fica estagnada. E isso também não é legal. Eu falo isso na palestra de harmonização de ambientes. A gente tem que prestar atenção como é que está a casa da gente, como é que está o fluxo da energia da casa da gente. Se está bagunçado, a nossa cabeça e a nossa vida bagunça também. Qual é a dica para a gente se organizar? Separa por caixas, organizem-se por caixas. Em casa esse final de semana, faça um exercício realmente do desprendimento, do desapego. Olhe para as coisas que vocês têm e fala assim, isso aqui
Realmente eu não preciso mais, eu posso doar. Isso aqui realmente eu vou jogar fora porque não faz mais diferença nenhuma na minha vida. E uma caixa pode ser a caixa das dúvidas. O que é essa caixa das dúvidas? Isso aqui eu não sei se eu vou usar ou não. Tenho dúvida ainda se eu vou ter um projeto para isso ou não. Que utilidade que eu posso ter para isso? Põe ali. Deixa aquela caixa ali pelo menos uns 3 meses. Se em 3 meses você não souber o que fazer com aquilo, você não vai saber mais. Então não adianta. Então aí você está, na verdade, procrastinando uma decisão, uma atitude. É onde as coisas acabam não acontecendo. Então percebam, olhe para tudo que vocês tenham mesmo e perceba aquilo que é útil, aquilo que não é. Se for útil, coloca para usar. Uma das coisas que eu faço é o rodízio. Rodízio de colarzinho, de perfume, de batom. Por que eu faço isso? Para usar o que eu tenho. Parece besteira, mas dá certo. Faz 1 ano que eu faço isso. E tem coisas que eu percebo que já não tem mais o que fazer. Você percebe que ali já não tem mais a tua energia. Aquilo não te representa mais. E quando não te representa mais, não adianta porque você não consegue usar. E se você tem coisas que você guarda, que você tem mágoa da pessoa ou da situação que gerou aquele objeto, aquilo vai ficar ali e você não vai conseguir usar. E aquela mágoa vai ficar te lembrando daquela briga, daquele desentendimento, daquele problema que você teve. Você não está se liberando emocionalmente. Está faltando perdão. E quando falta perdão na vida da gente, falta alegria. A gente não realiza. E a gente veio para realizar o nosso projeto de vida. Então, finalizando as dicas, uma coisa, para documentos, a gente pode ter caixa, pastas para documentos, etiquetadas. Por quê, gente? É mais fácil a gente achar as coisas quando ela está no lugar certo. Quem já não ficou perdido dentro de casa procurando a chave para sair e não achava? Ou qualquer outra coisa que você precisava e não achava porque não sabia nem onde estava. Isso é perda de energia. E perda de energia gera cansaço. A gente não sabe onde está a chave, não lembra onde estava aquele negócio que a gente queria e está atrasado para sair. Conclusão, a gente sai mal-humorado, brigando com todo mundo, batendo nas canelas, nas cadeiras e as coisas, a energia fica truncada. Então, quando a gente se organiza, quando a gente tem essa energia da organização, né, as coisas fluem mais fácil, porque você quer alguma coisa, você vai lá e sabe onde está. A gente precisa de tudo à nossa volta o tempo todo? Não. Então, o que é importante? Aquilo que você usa mais, deixa mais próximo. Aquilo que você não usa tanto, põe um pouco mais longe, mais afastado, mais guardado. De repente, aquela panela enorme que você usa para feijoada 1 vez por ano, deixa guardada num cantinho para quando você for usar. Mas não precisa estar ali, ocupando o teu espaço daquilo que você usa toda hora. Tua mesa de trabalho, teu escritório, teus papéis, deixa num espaço, à mão só aquilo que você usa. Até porque a poluição visual também atrapalha o seu mental. Então, quanto mais livre tiver seu espaço, né? E quanto mais limpo estiverem as coisas, e quanto mais leve você estiver, mais energia você vai ter para a sua realização pessoal. E é essa mensagem que eu quero deixar aqui para vocês agora. Essa realização pessoal que vocês devem buscar, caminhar mais leve, realmente se desprender das coisas. Façam esse exercício. Acreditem no universo, acreditem na vida. As oportunidades chegam, mas a gente tem que estar libertos para que as coisas venham. Então, eu gostaria, agora finalizando, quero agradecer você de casa que me acompanhou até agora. Muito obrigada. Obrigada a vocês que estão aqui também, porque vocês aqui estão me permitindo realizar o meu projeto de vida. Esse projeto, essa palestra, eu idealizo há pelo menos uns 10 anos. E hoje eu estou aqui pela primeira vez, podendo realizar a minha missão. Então, muito obrigada a vocês por terem me acompanhado. Obrigada pelas perguntas, pela participação. E eu quero dizer também que esse final de semana eu estou aqui na Pax, sábado e domingo, tirando uma mensagem de tarô para quem quiser. Aliás, para os presentes, quem quiser uma mensagem do tarô, eu estou à disposição, tá? Para fazer a mensagem para vocês. E sábado e domingo eu vou estar aqui também, com pronto-socorro bioenergético, para quem quiser, e com consulta de tarô. Então, compareçam, vai ser um final de semana bem legal, conforme a Carmen já tinha anunciado para a gente. Tá? Ficando alguma dúvida, me coloco à disposição para responder agora no final da gravação. E você aí de casa,
Se quiser conhecer meu trabalho, eu faço meus atendimentos aqui na Pax, todas as quintas e sábados. Você pode agendar, inclusive, essa terapia do desapego comigo, que é onde a gente vai mais a fundo nessas questões emocionais e faz um trabalho de despolarização desses medos e apegos que a gente tem e que a gente realmente precisa se libertar. Tá? A espiritualidade pede que a gente realmente caminhe mais leve, acredite mais na vida. E faz parte realmente da gente olhar para a nossa volta e se perguntar o que serve para a vida da gente daqui para frente, para a gente realmente ter uma energia de renovação e viver um novo ciclo. Então, mais uma vez, gratidão a todos vocês. Você aí de casa, muito obrigada.